Eu vou destacar mais uma vez, né, que o nosso Código Penal, né, ele é de 1940 e ele adotou expressamente a teoria da equivalência dos antecedentes, ou seja, a condição sem a qual aquele crime não teria ocorrido, ou a conditio sine qua non. Pelo menos é o que prevê o artigo 13 caput, que diz o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa o que? A ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Por essa teoria, nós verificamos que todos os antecedentes do resultado, ainda que sobre ele tenham exercido mínima influência, são considerados como sua causa. A verificação da relação de causalidade tem uma base. E qual é a base? O juízo de eliminação hipotética, que é justamente o que nós conversamos, né? Eliminação de Tirem. Dando sequência, desenvolveu-se no âmbito dessa teoria da equivalência dos antecedentes ou da conditio sine qua non, o estudo de causas independentes. Estas causas independentes, o que seriam? Elas cuidam-se de fatores que podem, gente, podem interpor-se no nexo de causalidade. Entre o quê? Entre a conduta e o resultado. Né? E tem o liame e a ligação, que é o nexo de causalidade. De modo que a influenciar nessa ligação. A doutrina, ela diferencia as causas, essas causas dentro da teoria da equivalência dos antecedentes, entre causas dependentes e independentes. E nós vamos estudar o que são essas causas dependentes e essas causas independentes. Essas causas dependentes seriam as causas que têm origem na conduta do sujeito. Quem é esse sujeito? Claro que é o sujeito ativo de um determinado tipo penal. Insere-se dentro o quê? Dentro de uma linha, né, de desdobramento causal natural. Tá? Natural porque esperava-se que aconteceria. Então, são elementos, o quê? Que, na verdade, são decorrências normais, corriqueiras, por exemplo, da conduta. Eu gosto sempre de trabalhar com exemplos, porque acho que fica mais claro. Por exemplo, o caso de uma morte por choque hemorrágico, subsequente a um ferimento, por exemplo, perfurante profundo. Ou ainda, né, nós temos algumas decisões dos superiores tribunais que falam a respeito da hipótese da morte por conta da infecção hospitalar. Então, são causas o quê? Causas dependentes. Então, com relação a essas causas dependentes, nós precisamos verificar dentro do caso concreto se o sujeito A, né, ele estava, por exemplo, dirigindo, né, numa ambulância, prestando socorro para alguém que havia sido baleado. Então, esse motorista dessa ambulância, ele não observa sinais e ele vem de uma comarca menor, de uma cidade menor, do interior, para uma cidade que tem um pouco mais de recurso, buscando um melhor tratamento, né, para essa pessoa que está ferida. O que acontece? Se no meio desse caminho acontece um acidente e essa vítima que estava ali baleada dentro dessa ambulância vem a óbito, aconteceu o quê? O que nós chamamos de uma causa. Na verdade, essa causa, ela depende ou ela é independente? O que vocês acham nessa situação hipotética que eu estou dando esse exemplo para vocês? Nós vamos ver no próximo slide.